Começamos acompanhando Momo Ayase e seu namorado. Ela está irritada depois dele ter falado para liberar para ele e dizer para ela pagar o motel. Ela tenta bater nele e fala que ele é um macho escroto. Ele chama ela de maluco e bate nela. Depois fala que não vai perder tempo com quem é cu doce e sai fora. Enquanto isso, ela fica jogada no chão reclamando. Na escola, mostra ela chorando depois de ter recebido um fora do seu namorado. As amigas dela falam que ela nunca nem deveria ter saído com ele. Se explicando, fala que curte caras durões como o Ken Katakura, um ator famoso de filmes japoneses, e disse que o namorado dela parecia com ele. As amigas dela zoam ela. Andando pelo corredor triste, ela percebe que tem pessoas jogando bolas de papéis em um garoto. Esse seria o nosso segundo protagonista. Ela fica triste com a situação e quando os garotos iam jogar um imã nele, ela entra na frente e os garotos param. Ela finge interesse apenas por um momento para distrair os garotos e vai embora logo depois que eles viram as costas. Ela xinga eles e fala que só existe homem ruim no mundo e sai fora da sala. Depois volta a reclamar no corredor. Quando o garoto aparece no corredor gritando, falando que ela estava muito afim, e ele fica repetindo isso. Ela diz que ele estava confundindo as coisas e diz para ele esquecer o que ela tinha feito. Só que ele fala que estava falando da sua revista de ocultismo. Ela fala que não acreditava em alienígenas. Ele fala que não é isso, que são fenômenos aéreos não identificados. Ela fala que aquilo é chato. Ele insiste no assunto e ela pira com ele, dizendo que tinha acabado de levar um fora, que não estava com paciência para aquilo, porque era papo de nerd e não se encaixava com ela, jogando a revista no chão. Depois disso, se sente mal, pois viu que pegou pesado com ele. Então pega a revista dele e pede desculpas, e fala que ela também acredita em espíritos. Então ele começa a zoar com a cara dela e rir, e fala quem acredita em espíritos, e fala que eles não existem. Eles dois brigam e discutem, falando que o outro estava errado. Então eles fazem uma aposta, e quem provar para o outro que a crença do outro existe, pode fazer o outro de escravo. Dentro de um hospital abandonado, a protagonista vai lá, porque falam que é um lugar de OVNIs. Falam que nesse lugar as pessoas são sequestradas por alienígenas e fazem experimentos no corpo deles. Já o garoto está em um túnel abandonado onde seria o lugar onde ele iria encontrar um espírito. Depois eles conversam sobre como ela nunca viu um espírito antes e fala que ela acredita pois sua avó era médium. E fala que como não tem pais, a sua avó foi muito importante na sua vida e por isso é tão apegada nela. Nos é mostrado como ela fazia um ritual quando saía de casa e como todos zoavam ela, até o garoto que gostava dela. Quem pedia para ela fazer esse ritual era a sua avó. Porém, ela não tinha raiva da avó dela por pedir para ela fazer esse ritual, mas sim tinha raiva quando zoavam a avó dela por causa do seu ritual, pois ela amava tanto a sua avó e seu trabalho como médium. Então ela pergunta para ele por qual motivo ele acredita em alienígenas. Ele diz que não tem que ter motivos para acreditar em alienígenas. Então fala que é apenas uma crença dele. Os dois trocam elogios por um momento. Logo depois, o protagonista percebe que tem sangue no chão e olha para cima e vê uma velha com a máscara e olhos laranjas saltitando, e falando que permitia ele sugar as tetras dela. Ela fazia chupisco no meninão dele. Se vocês conseguem me entender, né? O protagonista sai correndo igual maluco e fica gritando. A protagonista fala para ele que não pode deixar a velha ultrapassar ele, senão ele seria amaldiçoado por ela. Quando o garoto solta o celular, a Momo fica preocupada e vai atrás dele, porém é impedida quando vê 3 homens parados no final do corredor. Ela tenta correr deles, porém eles pegam ela antes. O anime nos mostra ela em uma cadeira de uma forma que não posso deixar no vídeo, por isso a censura. Eles falam que não vão machucar ela. Ela reclama e fala que não parecia isso. Ela tenta se soltar, porém não consegue. Eles dizem ser de uma espécie que se reproduzem a partir de clones de homens, ou seja, eles não têm mulheres na espécie deles, sendo assim, eles não podem evoluir porque eles não têm sentimentos. Então eles dizem que precisavam se reproduzir como humanos, ou seja, precisavam das genitárias dela, e falam que precisavam furunfar com ela. Ela fica maluca e fala que conseguiu manter a virgindade dela para seu Ken Takakura e fala que não ia deixar eles fazerem nada. Acho que essa altura do campeonato já ficou bem claro que Ken Takakura seria na cabeça dela o homem ideal para ela. Quando o homem fala que o esforço dela é louvável, porém não mudaria nada, pois eles faziam algo que podia fazer com que ela ficasse excirada, se você pode me entender. E eles iriam fazer o ato de qualquer jeito mesmo. Quando o celular dela começa a tocar, um dos alienígenas pega o celular dela e toma um chute através do celular. Quando a velhinha de máscara sai do celular e joga um dos alienígenas longe, assim o garoto aparece e pede desculpas para Momo. Parece que ele foi amaldiçoado pela velha e fala que não consegue se controlar.
Os alienígenas falam que vão pegar a banana dele se ele não for embora. Então eles começam a brigar. E pedem a banana dele. Ele fala que podem levar a banana dele. E fala que sempre quis que os alienígenas fossem atrás dele, abduzirem ele, pois não tinha amigos no mundo. E fala que se os alienígenas fossem abduzir ele, seria melhor. Depois fala como ninguém enxergava ele, nem os alienígenas, pois ele tentava e não era abduzido. Porém, a protagonista o enxergou. Por isso ele iria defender ela até o final. Apesar dos seus esforços, ele não consegue enfrentar o poder dos alienígenas. Quando os alienígenas vão para cima de Momo, ela lembra do passado e como a avó dela falava para ela controlar o ki dela. E ela pede desculpa para a avó dela, pois nunca acreditava que realmente era verdade isso, e falava que ela era uma charlatona. Depois, ela tenta controlar o ki e faz isso. Quando vemos, ela está flutuando no ar. E pelo que parece, ela tem poderes sobrenaturais. O alienígena explica que acordou o ki dela, pois estava mexendo nas suas ondas cerebrais. Ela ataca ele, ela o manda longe para fora da nave espacial, que estava escondida. Quando ela olha para cima, o garoto estava amaldiçoado e pula em cima dela. Depois ela se solta e meio que faz um gesto, meio como se estivesse entrando na mente do garoto. Lá dentro vemos a velha. Ela não entende porque a maldição não foi desfeita, se ela já saiu do corpo dele. Quando a velha explica que enquanto estiver com a banana dele, ela ainda vai estar em posse do corpo dele. E fala que o único jeito de acabar com a maldição seria se eles fossem até o túnel. Ela some e a nave começa a sair do controle, saindo fora do hospital e caindo diretamente na grama. Depois da explosão, eles estão na grama sem roupa por causa da explosão. Ele dá as roupas dele para ela vestir, já que ela está sem roupa. Ela fala que quer ir com ele, já que salvou a vida dele, e precisa ir com ele para controlar a maldição. Ele reclama, mas no final aceita, e pede para ela usar a roupa dele, e ela fica toda comovida. Ela se sente estranha por um segundo. Ela fala para si mesma que não foi nada demais, foi apenas algo do momento, e depois pergunta o nome dele. Ele diz que se chama Ken Takakura. Ela fica chocada e acontece uma explosão nesse exato momento. E o episódio acaba desse jeito. Bom, e esse foi o primeiro episódio de Dan Da Dan, um anime que conta a história de Momo Ayase, uma estudante que precisa lutar contra forças alienígenas, e seu colega de classe, com quem ela forma uma dupla improvável. E esse anime é muito engraçado e diferente. É um anime que não tem muita censura nele, né? Porém é um anime muito bom, pelo menos pelo primeiro episódio eu gostei. É interessante, ele é meio esquisito, só que é um esquisito bom. Se gostou, deixa um like, se inscreve, ativa os sininhos, deixa um comentário pra eu saber o que você achou. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. E se gostou desse vídeo também, tem um vídeo aí em cima, vai aparecer pra vocês. Se gostou desse vídeo, eu sugiro que você vá no outro também, talvez você goste. É isso, falou, se cuidem.